Fala, galerinha. Boa noite. Turma, hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o sistema muscular. Essa é a parte inicial do sistema muscular. E na nossa próxima aula a gente vai cair numa questão mais neuronal, porque não tem como a gente falar sobre o sistema muscular sem falar da parte neuronal, do controle neuronal da musculatura em si. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre o tecido muscular, é muito importante a gente compreender quais são as principais funções do tecido muscular. Bom, a principal dela, sem sombra de dúvida, é a movimentação. Né? Então, a musculatura ela é responsável por nos permitir movimentarmos. Qualquer gesto que a gente está realizando, até o simples fato de pegar uma água, um copo d'água e beber, envolve uma série de musculaturas. Tá? Seu braço, tá? Que vai contrair, flexionar, estender, realizar movimento de abdução, adução, uma série de movimentos que vai permitir você realizar aquele comportamento motor. E por trás disso existe também uma correlação neuronal, como a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, efetivamente, a musculatura está relacionada aos movimentos. Como funções paralelas a isso, nós temos uma que é a estabilização do nosso corpo. Né? Isso é mais relacionado à musculatura intrínseca, que são músculos mais internos do nosso corpo. Por exemplo, nós possuímos os retodorsais. Então, são musculaturas da parte posterior da nossa coluna que permite que a gente mantenha essa posição ereta. Né? Se a gente não tem o controle sobre essa musculatura postural, a nossa coluna, como a gente vai ver mais à frente, nome por nome, ou o controle abdominal, a gente relaxa. É isso que acontece quando nós estamos dormindo. Nós entramos em atonia muscular, ou seja, nosso sistema nervoso central, ele corta as vias aferentes da musculatura, tá? Que a nossa musculatura relaxa. A gente cai em uma atonia muscular. Nós não conseguimos realizar movimentos durante o nosso sono, em fases específicas do nosso sono. É o caso do jovenzinho aí que está cochilando, assistindo a aula de fisiologia do professor numa sexta-feira. Tá? E um outro exemplo são os lesionados medulares. Mas esse caso é um caso específico porque como você não tem a atuação do sistema nervoso central sobre a musculatura, você não leva estímulo e você, consequentemente, tem uma atonia por falta de estímulos neuronais. Ainda falando sobre funções, nós temos os movimentos peristálticos, que são movimentos próprios da musculatura lisa, são responsáveis por realizar movimentos fortes de contrações que possibilitam que o bolo alimentar, o conjunto fecal também, percorra nosso sistema digestório. E, em casos extremos, o nosso corpo realiza movimentos rápidos, involuntários, de forma tetânica, a realizar contrações musculares involuntárias com o objetivo de gerar calor em situações extremas. Quando a gente fala sobre propriedades, a principal propriedade do nosso sistema, do nosso tecido muscular, é a excitabilidade elétrica. O que é isso? Ele precisa de um estímulo elétrico para ter a contração muscular. Tá? Isso daí, como a gente vai ver mais à frente, existe uma gama de neurotransmissores de condução neuronal responsável para que realizemos movimentos simples, assim como o piscar das nossas pálpebras, algo
involuntário que a gente não percebe, realiza, e só por eu estar falando agora, vocês estão percebendo que vocês estão piscando os olhinhos de vocês. Então, isso acontece por conta de uma excitabilidade elétrica. Há movimento, qualquer movimento tem isso. A contratilidade é a contratilidade própria da musculatura. Né? Você precisa realizar uma contração, um encurtamento das fibras musculares para ter uma contração muscular. Tá? E nesse processo nós temos dois outros. A extensibilidade, que é você estender a fibra muscular além da sua anatomia própria, tá? Então você aumenta a extensão dessas fibras musculares, é um processo de uma hiperextensão. E quando você volta após uma hiperextensão, nós temos um processo de elasticidade, ou seja, a nossa fibra muscular ela consegue se estender, mas ao mesmo tempo ela consegue voltar ao posicionamento prévio. Lembrando que quando ela tem um processo de extensibilidade além do que ela consegue suportar, ocorrem lesões. Quando a gente fala sobre tecido muscular, é importante a gente saber que ele tem classificações. São 3 classificações, como a gente vai ver, e a gente começa a falar sobre o tecido muscular esquelético. O tecido muscular esquelético, ele vai ter a grande maioria da nossa musculatura, vai corresponder aos movimentos relacionados ao sistema músculo-esquelético. Ou seja, são músculos fixos em ossos que vão permitir movimentação. Então, tecido muscular estriado, a característica própria dele, porque quando a gente vê na microscopia, ele se assemelha com estrias. Tá? Isso daqui é uma microscopia do tecido muscular esquelético. Então, quando a gente visualiza no microscópio, nós percebemos pequenas estrias na sua distribuição. Tem faixas de proteínas, claras e escuras, fixas e imóveis, que vão encurtar, né, o seu diâmetro, se estender e permitir, consequentemente, um movimento. E ela funciona de forma voluntária, ou seja, você tem consciência daquele movimento. Tá? Você tem uma percepção, isso chega para o seu córtex interpretar, né, que aquele movimento está acontecendo sob a sua vontade. E as células possuem inúmeros núcleos, né, quantidade grande de núcleos justamente para suprimir a necessidade energética muscular. Isso daqui é muito interessante, que existem células específicas quando a gente fala sobre o tecido muscular esquelético, e essa em especial foi uma descoberta na década de 60, que chama célula satélite. As células satélites, até aqui no ano 1961, os trabalhos antigos eles são muito legais. E esse autor ele realizou primeiramente observações anatômicas da musculatura de sapos e posteriormente ele passou a verificar a musculatura de ratos winsters, são aqueles ratinhos branquinhos de olhinhos vermelhos, a musculatura do gastrocnêmio, que é a musculatura das pernas. Né? Então ele observou um conjunto de células que ele caracterizou, que ele passou a chamá-las de células satélites, que aqui é caracterizada por SP. Células satélites, ela fica à margem do sacoplasma e ela tem como principal função daquela células satélites, essas mais alongadinhas aqui, ó, quando a gente observa aqui, corte transverso. E a principal função dela é uma função de remodelagem muscular. Tá? Então, imaginem
Imagine uma pessoa realizando musculação. Para que a pessoa tenha uma hipertrofia muscular, aumento da massa magra, em especial da musculatura, ela tem que gerar pequenas lesões na musculatura. Essas lesões ocorrem decorrente ao treinamento físico. Então, a pessoa realiza os exercícios, a musculatura tem pequenas lesões, e as células satélites, que são esses carinhas bem aqui, ó, tá? Eles, a margem aqui no sarcoplasma, eles vão chegar até o tecido, vão se proliferar e vão gerar, né, novas fibras musculares. Então, quando a gente fala sobre hipertrofia muscular, né, a hiperplasia, a gente está falando justamente das células satélites, que são as principais responsáveis pelo processo de aumento da musculatura, das fibras musculares. Olha aqui, ó. Imagem 1, 2, com o processo de proliferação das células satélites após o treinamento físico de resistência. Elas começam a imigrar, a fazer o processo de adesão e fusão, criam novos feixes de proteínas, actina, miosina, tá? É que a gente consegue observar o aumento das fibras musculares. E existe também o tecido muscular esquelético. O tecido muscular esquelético cardíaco, ele é encontrado no nosso coraçãozinho, tá? Então, o coração, ele tem uma musculatura muito própria, porque ela se assemelha à musculatura esquelética, em alguns detalhes. Lembra um pouco a distribuição dos feixes, né? Só que um detalhe importantíssimo é que ela tem a contração involuntária, né? Por quê? Diferente da musculatura esquelética, que você comanda, eu quando estou dando aula nem tanto, eu não penso nos movimentos, mas que você controla os movimentos que você realiza, como pegar o celular, jogar o celular em alguém, você controla isso na musculatura esquelética. Na cardíaca, não. A cardíaca, ela é involuntária. Tá? Você não comanda o seu coração. Tá? Ele está batendo lá sem você querer. Então, a musculatura, ela tem um processo de estrias, mas é de forma involuntária. E o detalhe é que as fibras, elas são interconectadas. Elas são uma próxima das outras. Quando a gente vai ver no nosso sistema cardíaco, isso vai ser muito importante para a condução elétrica. Por isso que a musculatura cardíaca é a musculatura que não para. Desde quando a gente está na barriga da nossa mamãe até a hora da nossa morte. Ela está batendo 24 horas por dia, constantemente, não para. Tá? E para isso ela precisa ter muitos núcleos, para suprir essa necessidade energética dela. Né? Presença de discos intercalares, né? E as mitocôndrias maiores em maior número, justamente para dar conta da demanda energética do nosso coraçãozinho. Quando a gente fala sobre o tecido muscular liso, né, nós estamos falando de um tecido muscular involuntário também. Ele não vai apresentar estrias, né, e vai ter contração involuntária, sem a necessidade, sem o nosso consentimento, sem a nossa percepção, tá ocorrendo. Né? Aqui o exemplo que são dados são os movimentos peristálticos, novamente, movimentos do trato gastrointestinal. Aqui tem a musculatura também ocular, que é responsável justamente pela contração da nossa pupila. E aqui a gente tem aspectos nucleares, né? São núcleos únicos e centrais, ou seja, cada célula, né, vai ter apenas um único núcleo, porque a demanda energética é uma demanda energética mais baixa se comparada à esquelética, né, e à cardíaca. E ele é controlado pelo nosso sistema nervoso autônomo,
O sistema nervoso autônomo, ele é um sistema à parte, ele faz parte do sistema nervoso central, ele é um desmembramento, e ele é dividido em autônomo, porque as nossas funções não requer uma percepção nossa. Acontece essa nossa percepção. Por isso ele é dado o nome de autônomo. E a forma da musculatura é a forma em cone, como a gente tem os exemplozinhos aqui. Aqui é um resumo do que a gente já viu sobre musculatura lisa, aqui em formato de cones, aqui fica mais evidente isso. Musculatura esquelética, onde nós vamos ter as estrias muito evidentes, os discos aqui, os feixes brancos e escuros, entre as proteínas actinas e miosinas, como a gente vai ver mais à frente. E aqui a cardíaca, com os feixes interconectados, uma grande quantidade de núcleos também. Aqui é um quadro, um resumo também, que fala sobre o que a gente já viu. Só que quando a gente fala sobre tecido muscular, é importante a gente falar sobre aqui o esquelético, é importante a gente ter noção sobre os componentes desse tecido. Eu estou mostrando uma imagem de uma bela carne, e quando a gente vai lá no açougue e pede aquela carne, a gente fala: ei, cara, tira essa pelanca aí da carne, essa coisa ruim. E aquela pelanca é justamente externa. É o que a gente chama de epimísio, que é um tecido conjuntivo que ele vai envolver com a nossa musculatura. Então, nessa imagem, a gente consegue ter a noção que estamos observando o osso, aqui é um fêmurzinho lindo, nós temos a musculatura, só que quem vai juntar a musculatura para fixar-se ao osso é justamente uma parte de tecido conjuntivo. E essa parte do tecido conjuntivo mais externo damos o nome de epimísio. Mas existe também uma mais interna. A essa mais interna, nessa imagem a gente está vendo aqui, novamente a imagem anterior, só que tem um leve zoomzinho, nós vamos ter o que a gente chama de perimísio. O perimísio, ele vai, nesse corte aqui dá para ver, a gente corta a carne, a gente consegue observar a musculatura como um todo, e nessa musculatura a gente consegue observar feixes. Olha aqui nessa imagem aqui, feixes. Então, o perimísio vai ser essa membrana aqui, Ele vai envolver fibras musculares, as fibras musculares estão aqui dentro. Ele vai envolver elas de 10 a 100 ou até mais fibras musculares. O perimísio vai envolver. E aí a gente tem o endomísio. Novamente aqui a gente voltando para a nossa imagenzinha. Osso, epimísio, perimísio e o endo. Tudo que vier com prefixo endo é algo mais interno. Então aqui a gente está falando sobre o endomísio. Está falando sobre o endomísio bem aqui. Então ele é o mais interno aqui dos feixes musculares. Só recapitulando, são 3 feixes de componentes que nós vamos ter na nossa musculatura. O epimísio, o mais externo, o perimísio, o do meio, e o endomísio, que é o mais interno de todos. E aí existe uma doençazinha chamada fibromialgia. A fibromialgia é uma doença danada. A prevalência dela atinge mais mulheres do que homens. É uma doença que não tem, até o momento, uma causa específica. Ela é atribuída a nenhuma causa específica. Não conhecemos a origem dela. O que
conhecemos aqui alguns casos, ela se agrava, como estresse físico e emocional, em momentos de insônia, com má qualidade do sono, a fibromialgia também ela é intensificada. E aí vira uma bola de neve. Distúrbio do sono, fibromialgia causa distúrbio do sono. Uma bola de neve. A forma de diagnóstico é diagnóstico clínico. Não tem como fazer um exame específico. Então, existem pontos específicos de dores, né, e são bem identificados, muito facilmente identificados. O médico avalia de acordo com a intensidade dessa dor e o relato do paciente. E é a doença que vai atingir justamente o tecido conjuntivo fibroso que a gente já comentou anteriormente, tá? Então, ela atinge a musculatura, essa parte do tecido conjuntivo fibroso, e as pessoas sentem dores. Existem formas de tratamento medicamentosa e não medicamentosa. Tá? A não medicamentosa vai incluir exercícios físicos de baixa intensidade, principalmente de origem aeróbica. Se for aquática, melhor ainda. Né? Cuidados psicológicos, emocionais, né? E o acompanhamento médico por muito tempo. Não tem cura, tá bom? A gente já fez uma introdução sobre os tecidos conjuntivos e eles vão formar o que a gente conhece como tendão. Então, o tendão nada mais é do que a junção do epimísio, perimísio e endomísio, que vão se juntar naquele feixe e vão fixar-se a um osso. Então, a isso nós chamamos de tendão. Aqui é um exemplo do tendão do quadríceps, porque nós temos aqui a musculatura do quadríceps, vasto medial, intermédio, medial, que vão juntar e vão formar aqui o tendão do quadríceps e vão envolver a patela. Tá? E aí, quando ocorre uma sobrecarga da musculatura, né, o tendão ele pode não aguentar. Então, quando somente em atividades físicas extenuantes, o sujeito pega uma carga alta, ele pode ocasionar o rompimento do tendão, que é um rompimento do tendão braquial, do bíceps braquial. Rompeu, já era. Não consegue fazer mais nada. Caso cirúrgico. Né? E aqui é um tendão do calcâneo, tendão de Aquiles também. Caso cirúrgico. Vai lá no médico, no ortopedista, ele tem que costurar. E é um processo todo de reabilitação seguinte. Aqui são imagens de recuperação. Cortezinho feio, viu? Isso daqui é um dos mais lesionados. Somente atletas de finais de semana. Quando a gente fala sobre os tipos de músculos, eles são divididos de acordo com a sua anatomia. Tá? Então, nós temos os músculos unipenados, tem apenas uma única cabeça. É o caso do semimembranoso, o músculo posterior da nossa perna. Bipenado, a gente pode observar aqui nessa imagem, ele tem dois feixes aqui, ó, um nesse sentido e outro nesse outro sentido. É o caso do nosso gastrocnêmio. Gastrocnêmio é a musculatura da batata da nossa perna. Gastrocnêmio. E a gente tem os músculos multipenados, que aí eles têm várias origens, eles têm vários fascículos. E o exemplo é o músculo deltoide, que é o músculozão do nosso braço aqui, lateralizado, deltoide. Tá? Tipos de músculos: unipenado, bipenado, multipenado. E anatomicamente, a musculatura ela é dividida em origem e inserção. Professor, o que é origem e inserção? É onde inicia e onde termina. E no meio disso nós temos o corpo
da musculatura, ou ventre. Tá? E entre um e outro, entre a origem e a inserção, nós vamos ter a presença de tendão, sempre tendão, vai fazer a conexão entre a musculatura e o osso. Mas quão importante é conhecermos a origem e inserção? É importante conhecermos porque é daí que a gente sabe para onde vai o movimento. De que modo? A origem, anotem bem isso daí. A origem da musculatura, ela sempre é fixa. Sempre. A origem da musculatura é fixa. E a inserção, ela sempre vai ser flexível. Ou seja, quando a gente fala sobre contração muscular, estou falando aqui, vou dar o exemplo aqui do nosso bíceps. A origem do bíceps é no número. Mas a inserção vai ser aonde? Vai ser no húmero? Não. Vai ser aonde na musculatura? Né? Vai pegar a porção da una e do rádio. Por quê? Porque para fazer a flexão de antebraço, de cotovelo, você precisa ter uma origem fixa, e quando ela contrair, é como se ela estivesse puxando, ó. Lembra o mímicozinho, ó? Vem, 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 vem. Aí a parte vem. Então, a origem, ela sempre vai ser fixa. E a inserção é que vai realizar o movimento. Tá bom? Isso é muito importante quando a gente estiver estudando origem e inserção para saber para onde o movimento é realizado. Tá? Se o quadríceps ele pode realizar uma abdução? Pode? Não. Como a gente sabe disso? De acordo com os conhecimentos prévios da origem e inserção da musculatura do quadríceps. A gente tem uma clara ideia de que ele não pode realizar uma abdução nem uma adução. Só consegue realizar uma extensão. Tá? E aqui é um recortezinho, é dado o exemplo de duas musculaturas, o gastrocnêmio e o sóleo. O gastrocnêmio, o músculozinho da batata da perna, ele é mais externo, e mais internamente nós vamos ter o sóleo também. Tá? Então aqui, ó, origem. O gastrocnêmio tem duas cabeças. Viu? A origem do gastrocnêmio, a cabeça lateral. Então, a cabeça lateral do gastrocnêmio, perna direita, aqui, vai ser no côndilo lateral do fêmur. Tá? Então, é lá no fêmur, o osso da nossa coxa. E a inserção? Calcâneo. A gente viu o osso calcâneo, o osso do nosso pé. Então, a origem vai ser no fêmur, mas a inserção vai ser no calcâneo. Qual é a ação? Flexão plantar. É esse o movimento que o gastrocnêmio realiza. Né? Flexão plantar, ou plantificação do tornozelo. Ele auxilia também na flexão do joelho. Compreenderam? Quando a gente vai analisar a cabeça medial do gastrocnêmio, onde é a origem? Côndilo medial do fêmur. Inserção, também no calcâneo, eles vão formar o tendão do calcâneo. Movimentos, ações, né? Flexão plantar, né? Do tornozelo e flexão do joelho, semelhante à cabeça lateral. Certo? Lembre-se só, o exemplo do calcâneo, do gastrocnêmio. A origem é no fêmur. Só que a inserção dele não vai ser na tíbia nem na fíbula. Vai ser aonde? Lá no calcâneo. Então ele perpassa essa região para se inserir no calcâneo e realizar um movimento de flexão plantar. E aqui a gente vai ter o sólio, também com a mesma descrição semelhante. Qual a origem do sólio? Onde é a inserção?
Qual a ação do sólio? A mesma coisa. Tá? Só que aqui o sólio, a origem dele vai ser aonde? Na face posterior da tíbia, e ele é grande também, ele pega a cabeça da fíbula também. A inserção calcâneo, ação, flexão plantar. Ele vai auxiliar na flexão do joelho? Não. Por quê? Porque a origem dele, né, não é no joelho. Não vai perpassar a articulação do joelho. A origem dele vai ser justamente na tíbia e fíbula. É por isso que ele não consegue realizar movimento de flexão do joelho. Somente flexão plantar, ou plantiflexião. Certo? Isso daqui é um quadro, novamente aí com o nome do músculo, origem, seção e ação. Só que como a gente está falando aqui sobre a musculatura glútea, glúteo superficial, o médio e profundo, para a gente também ter uma noção de como isso se dá, de origem e seção. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Depois eu subo a nossa próxima aula. Abraço a todos. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.